Vamos falar de honrar os maridos, Juju? Vamos lá, vamos lá. É, minha gente. Vambora. Eu confesso que esse tema não foi um tema fácil para mim. E Ana insistiu para a gente trazer esse tema. E aí ela acabou de falar, né, que a gente não foi ensinada sobre isso. E eu acho que, pelo contrário, Aninha, a gente foi ensinada a não fazer isso. A gente Exatamente. foi ensinada que isso nos diminui, a ser fodas, a ser independentes, a não depender. E isso não é um assunto fácil. Não é. Não é um assunto raso. É um assunto que a gente precisa tirar os nossos preconceitos. Não acho que a gente precisa de cara mudar, mas a gente precisa abrir a mente e falar assim: deixa eu entender. Tem outro ponto de vista? Deixa eu entender. E é isso que a gente está propondo aqui. Para quem isso ainda é um assunto que provoca alguma resistência. Eu entendo que temos dois grupos de mulheres. Algumas que já entenderam que isso é necessário e estão super em busca para se aprimorar nisso. E outras para as quais esse assunto ainda é algo difícil. E vamos falar para esses dois grupos. Vamos. Inclusive para as que estão casadas, para as que estão noivas, para as que namoram e para as que não estão, para que possam também construir o seu próximo relacionamento numa base sólida, né? Olha aí, a Raquel acabou de falar. Isso acabou com o meu casamento um tempo atrás. E acaba mesmo, gente. Acaba. A falta de honra acaba com o casamento. Já dando um spoiler aqui. E a gente quer falar, igual, como a Ju falou, né? Mesmo pra quem tá solteira. Porque você precisa. Imagina se a gente já casa sabendo disso, o relacionamento vai ser muito mais fácil, né? Então vamos começar. E hoje a gente vai ter Aninha, uma antes surpresa. de começar, eu não sei se a sua imagem para você aí ela tá picando um pouquinho. Se tiver, para você tentar ver isso pôr no 4G. Já tá no 4G, gente. Eu não sei o que que tá acontecendo, né? Tá muito ruim. Agora tá bom. Tá. Eu já tô no 4G. Se ficar muito ruim, você me fala que eu mudo aqui, tá bom? Ok. Então vamos começar, gente. Porque esse assunto tem tanta coisa pra falar que a gente vai direto ao ponto. Olha só, lá na Bíblia, em Romanos 12:10 fala: amem-se com amor fraternal e tenha prazer em honrar uns aos outros. Então, gente, a honra é uma grande chave de amor nos relacionamentos. E uma coisa que a gente precisa entender é que a honra, ela não é opcional. Ela é uma ordem de Deus pra gente. A gente honra em obediência a Deus, é por amor a Deus. Não é opcional. Mas afinal de contas, o que que é honra? O que que é honrar? Porque a gente vem pro casamento sem saber, a gente vem pra vida sem saber. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei sobre honrar pai e mãe e tal, eu era criança, quando estava aprendendo a Bíblia, mas eu nunca entendi o que que era honrar pai e mãe. E depois honrar o marido, menos ainda, nunca entendi. Ninguém nunca me contou direito, né? E eu também nunca busquei saber. Mas a gente decidiu fazer essa live sobre honrar o marido, porque, antes de falar o que que é honra, né? Eu e Ju estamos com nossos maridos no Legendários. Aqui eu acho que a maioria deve saber o que que é o Legendário, senão a gente depois vocês passem a saber, mas é um movimento de homens que tem crescido muito no Brasil. E eles estão lá na montanha e eles vão passar por várias provações, vários momentos difíceis. E eu acho que a gente fazer uma live hoje no nosso Amiga de Oração sobre honra ao marido, a gente vai estar não só honrando os nossos maridos, mas convidando todas as mulheres para honrar os seus maridos e orar para os seus maridos também. Por isso que esse foi o tema de hoje. Vamos fazer nossa oração inicial, Aninha? Vamos, tava esquecendo. Puxa aí, amigo, uma oração. Então vamos. Amigas de oração, eu peço que vocês fechem agora os seus olhos para que a gente faça uma oração e peça a presença do Espírito Santo aqui nessa live conosco. Senhor Deus, obrigada por mais essa oportunidade de estar aqui reunidas com as nossas amigas de oração. Pai, eu te peço agora que visite cada mulher, Pai, que nos escuta e que nos assiste. E abre o coração dessas mulheres, Pai,
Faz do coração delas um terreno fértil, Pai, para que as palavras que nós vamos dizer aqui sejam sementes da tua vontade, Senhor. Eu te peço, Deus, que todo casamento, Pai, que esteja quebrado, que esteja cheio de vazio dentro, Pai, eu te peço que o Senhor entre e preencha, Pai, todos esses vazios, Pai. Que nós possamos entender, Pai, que as frustrações que nós possamos estar vivendo, Pai, em nossos relacionamentos e que muitas vezes projetamos essas frustrações nos nossos maridos, Pai, é distância do Senhor. Pai, nos dê entendimento, nos dê as palavras certas, Pai. Pai, faz com que essa mulher que está nos escutando agora, independente de qual seja a situação dela, Pai, se ela é uma mulher que já foi casada e já se separou, se ela é uma mulher que está casada, se ela é uma mulher que está noiva, que namora, ou que está buscando, Pai, construir no Senhor o próximo relacionamento, Pai. Abre os caminhos para que essa mulher possa entender o seu papel para cada uma de nós. Abençoa, Pai, as minhas palavras e da Ana, Pai, para que a gente não distorça a sua palavra, para que a gente seja fiel à sua palavra e que o teu Espírito Santo possa fluir, Pai, em nós, a partir de agora, em nome de Jesus. Obrigado por essa oportunidade. Amém. 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 Gente, então vamos lá. O que é honra? Honra é um pedido de Deus pra gente, é uma ordem de Deus pra gente. Como eu disse, a gente honra em obediência a Deus. Todo princípio bíblico, e todo princípio, na verdade, ele é inegociável, ele não é opcional. Ele é algo que a gente faz por obedecer a Deus e por amor. E o que é honrar? O que é honrar? Alguém sabe aqui o que é honrar? O que é honrar o marido? Coloca aí nos comentários pra gente. Honrar, gente, é tratar alguém com respeito, com reconhecimento especial. É você tratar com amor, com admiração, é você dar valor para aquela pessoa. É você fazer até reconhecimento público, se for preciso. E a honra, ela não se baseia em se a pessoa merece ou não. Ah, eu só vou honrar o meu marido se ele merece. Se ele tiver bonzinho comigo, se ele não tiver, vou não. Não. A honra é respeitar, alguém falou aí. A honra, gente, a gente faz pelo valor que Deus colocou nessa pessoa. E muito pelo valor que Deus colocou nessa pessoa na nossa vida. Porque você pensa, o seu marido, depois que você casa, ele é a pessoa mais importante da sua vida. Então, além do valor que Deus colocou nele como pessoa, Deus coloca, Deus te deu, Deus coloca nele um valor muito grande em relação à sua vida. Já que ele é a pessoa mais importante da sua vida, depois que você se casa, olha o peso, olha o valor que Deus dá para essa pessoa na sua vida. Então a honra não é só se ele merece. A honra é ligada ao valor que Deus colocou na vida dessa pessoa. Eu gosto de pensar na honra também, Aninha, como uma consciência do papel que a pessoa exerce. Vamos Uhum. pensar que a gente é aqui uma chefe de Estado. Nós somos presidentes de um país, por exemplo, ou uma rainha. E aí, sendo rainhas, vamos que a gente vá a um encontro de chefes de Estado e está ali um outro rei ou um outro presidente. Ainda que a gente não concorde naquele momento com as atitudes dele, com a política que ele faz, ele é um chefe de Estado. E isso pede respeito ao cargo, à posição. Nós entendemos que debaixo daquela pessoa há uma autoridade, há um governo. E se formos chefes de Estado, rainhas, sábias e espertas, nós vamos fazer um bom uso dessa consciência de que a pessoa ocupa um papel de governo, ainda que o governo não seja nesse momento do meu agrado, ainda que eu Uhum. discorde de um monte de coisa que está sendo feita. Mas se a gente pensa nesse papel, a gente entende da importância dessa diplomacia, não só por uma questão estratégica, mas por uma questão de respeito, de entender a posição que aquela pessoa ocupa. E muitas vezes também a gente entende a honra como um toma lá da cá. Eu só faço se a pessoa faz. Eu só faço se estou recebendo. E a gente quer buscar a justiça dos homens.
a gente quer buscar a lógica dos homens para começar a fazer, que é essa lógica que exige que o que eu dou seja exatamente igual ao que eu recebo. Mas para a gente poder abrir essa conversa, eu queria convidar todo mundo a pensar no seu relacionamento com Deus. O que você dá é igual ao que você recebe? É proporcional? O que você tem dado para Deus é proporcional ao que Ele te deu? Ao que Ele te dá? Porque se a gente for buscar essa lógica da proporcionalidade, da correspondência exata, mas é justo, será que estaríamos recebendo as graças e as bênçãos e a própria vida se a gente fosse buscar o que é igualitariamente justo? Então, quando a gente pensa na honra, ela é chamada de princípio, porque sem ela, no início, você não acessa o caminho que Deus preparou para você num relacionamento. Por isso que ela é princípio. Ela precisa ser base, ela precisa estar no começo. Vamos pensar aqui como alguém que vai, por exemplo, tirar carteira para poder dirigir. Você pode tirar a carteira sem fazer uma prova de legislação? Não. Isso é um critério, isso é um princípio. Você tem que passar por isso para viver a próxima etapa. Para viver um casamento e um relacionamento que tem a bênção de Deus, você precisa passar por essa etapa da honra. Ela é um critério. E se você buscar primeiro receber para depois fazer, talvez você nunca viva isso. É muito legal que os princípios de Deus, eles jamais se contradizem. Pelo contrário, eles se confirmam. E existe um outro princípio que é o da semeadura. É preciso plantar para colher. Ninguém vai colher antes de plantar. E o que a gente quer viver no casamento? Eu quero colher uma honra que eu não plantei. Os princípios estão interligados, eles são critérios. Então a gente precisa plantar primeiro e entender que o tratamento que você dispensa ao seu marido, que a forma que você olha para ele, a gente vai falar muito disso aqui, não é só para ele. Não é se ele merece ou não, é para sua família, é para o reino que você está construindo junto com ele. Se você não tratar esse homem como um rei, você não vai ser uma rainha. Quer ser rainha? Precisa olhar para o homem que está do seu lado e tratar ele como um rei. Eu sei que é difícil, a gente vai falar disso. Mas eu preciso abrir esse caminho aí na sua mente para que você pelo menos fale, deixa eu ver um pouco mais sobre isso. Arrasou, Ju. E, gente, quando a gente fala de honrar o marido, a gente precisa estar ciente que homem, eles buscam honra, respeito, palavras de incentivo. É muito da natureza masculina precisar disso. Mesmo que você seja casada com um marido que é super masculino, super corajoso, que vai, que luta, gente, no fundo, eles precisam disso. E aí, quando a gente não consegue honrar, quando a gente não consegue dar esse incentivo, essas palavras de elogio que eles precisam, essa ausência de honra, ela vai causando tanta coisa ruim na vida dele e na disposição dele para a vida, mas muito mais isso vai causando coisas ruins no nosso relacionamento, como a Ju falou, né? Não é pra gente a honra. É difícil porque a gente fica achando que é só pro outro, que é só pro marido, mas não, é pro nosso relacionamento, é pra nossa família, é pro reino, é muito maior do que a gente pensa. E assim, não é a gente que tá falando isso aqui, sabe? Na Bíblia tem várias passagens que falam sobre isso. Eu separei algumas aqui de Provérbios. E lá em Provérbios tem uma parte que é muito engraçada que fala que o seu marido vai preferir muito mais ficar em um sótão escuro e quente, morrendo de sede, a estar na presença de uma esposa que o deprecia, que o importuna, que o humilha, que, que critica. E olha só, lá em Provérbios 21:9 fala: é melhor viver sozinho no canto do sol do que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. Olha que forte isso. E sem contar que o livro de Provérbios é um livro com muita sabedoria para a vida. Se você não leu esse livro da Bíblia, procura ler, gente, porque tem muita sabedoria ali. Lá nada está muito por acaso. Tem uma outra parte em Provérbios 21:19 que fala: é melhor viver sozinho no deserto que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. Em Provérbios
Provérbios 12:4 fala: a mulher virtuosa coroa de honra o seu marido, mas a que age vergonhosamente é como um câncer em seus ossos. Então, como eu disse, a honra não está ligada a merecimento, porque tem dia que nosso marido não vai merecer nada. Que tudo que você vai querer é ficar sozinha, não vai querer nem olhar para a cara dele, mas você vai honrar em obediência, porque é uma ordem de Deus. É importante a gente falar, Aninha, aqui, que nós estamos falando isso para relacionamentos que têm os problemas normais, mas que são relacionamentos que não estão vivendo situação de abuso, Aham. de violência. Isso não se aplica aqui, gente. Isso é crime e, inclusive, a própria palavra de Deus condena esses comportamentos. Nós estamos falando aqui de relacionamentos que têm, talvez, desconexão, falta de admiração, mas que são problemas comuns, tá? Então, para a gente saber separar isso aqui, para que não pareça que de alguma forma a gente está incentivando que alguma mulher se cale ou resista em situações da qual está sofrendo qualquer tipo de violência. Não é Sim. isso. Mas dito isso, é importante a gente dizer que nós mulheres temos uma capacidade de visão muito diferente dos nossos homens. Nós temos uma visão periférica. A gente consegue olhar para todo o ambiente. A gente presta atenção no filho, na roupa da mulher que acabou de entrar no restaurante, no que o marido da outra falou, que o prato da mesa vizinha. E aí a gente tira o celular da mão do menino e o outro vai cair. A gente consegue ter uma visão 360. E os homens são equipados de uma forma diferente. O olhar deles é um olhar focado, é um olhar reto. Eles andam para frente. E muitas vezes escapa deles vários perigos, inclusive, que você com seu olhar pode estar enxergando. Ou falhas de caráter que você está vendo nele e ele ainda não teve maturidade de enxergar. Sim, nós temos momentos que nós temos uma visão maior que a deles. E aí, você nunca vai criticar? Nunca vai apontar um erro? Não, não é isso que a gente está querendo dizer aqui. O que a gente está querendo dizer é que isso precisa ser feito com graça, com sabedoria, com estratégia. Esse assunto é um assunto no qual eu falo aqui com muita humildade, porque eu estou sendo muito transformada nele. Eu diria, eu tô casada, vai fazer... Eu sempre perco a conta de quantos anos que eu tô casada. 15 anos. 15 anos. Não, 14 anos esse ano. 15 anos ano que vem. 14 anos. E eu sempre fui essa mulher que achava que a minha franqueza era uma característica maravilhosa. A minha capacidade de apontar onde a pessoa estava errada era uma característica maravilhosa. Então, meu marido não casou com uma mulher, ele casou com uma coach. Ele casou com uma coach. E o tempo todo frases, você não devia pensar nisso. E quando eu comecei a entender que as minhas palavras para ele, talvez a minha palavra de crítica, mostrando onde ele errou, ela era mais destrutiva do que construtiva, eu precisei trabalhar muito essa minha capacidade de honrá-lo. E aí eu comecei a perceber o quanto eu estava orgulhosa na minha conduta, o quanto eu tinha inseguranças que eu projetava na performance dele. E enquanto ele não estava perfeito, eu não podia ser perfeita, porque ele estava negligenciando um monte de coisas. E meu olhar estava muito na plateia. Qual é a imagem que as pessoas estavam fazendo de mim, dele? E muitas vezes, enquanto a gente estava em grupos de amigos, eu era aquela mulher que queria parecer muito independente, queria parecer que não era submissa de jeito nenhum. Era um valor muito grande me mostrar não submissa. Então, por exemplo, se meu marido falava assim, amor, pega tal coisa pra mim, eu era o tipo da mulher que respondia assim, uai, sua bunda tá grudada na cadeira? Levanta! Adoro. Eu vou fazer isso sozinha? E eu via virtude nisso. Eu não via virtude em ser alguém que serve. E isso vem de uma insegurança, um medo de ser pequeno. Isso vem da gente não saber a nossa identidade. E eu me lembro também de episódios do qual
eu ridicularizava o meu marido em grupos de amigos, achava engraçado ter sei lá, zoar ele, ter uma piada que ele não entendeu, porque aquilo de alguma forma me fazia me sentir melhor. E mal sabia eu que eu estava cavando o próprio buraco da minha família. Que força tem uma mulher que diminui o seu próprio marido? E isso vem de um lugar de muita distância de Deus. Porque naquele momento eu achava que o sucesso da minha vida era o meu sucesso. E eu vivi muitos anos muito frustrada, achando que a culpa era do meu marido, que não performava do jeito que eu achava, que não lia tantos livros de performance igual eu lia. E tudo que estava errado na minha vida, eu jogava para ele. Então é muito fácil, né, a gente colocar isso no outro. E é muito fácil a gente se esquivar de ter que honrar. E tem uma coisa bonita, né, Ju, que a gente vem nessa caminhada estudando sobre honrar os nossos maridos e colocando em prática. Inclusive, gente, a gente vai falar aqui sobre 7 coisas práticas que você pode fazer para honrar o seu marido no dia a dia. Porque a gente vai falar o que é honra e tal, mas a gente vai botar em prática para vocês praticarem, né? A gente precisa fazer o negócio acontecer dentro do nosso lar. Mas o que eu vejo, que eu tenho aprendido muito, é que se a gente pratica a honra dentro da nossa casa, se a gente trata o nosso marido com respeito, amor e admiração, ele também vai ocupar esse lugar. Ele vai ir para o lugar de honra e nos honrar. Mas aí você pode me perguntar assim, mas Ana, por que tem que começar da mulher? Por que não pode ser ele me honrar primeiro? E a gente precisa entender com humildade e sabedoria que a mulher, gente, é o termostato da casa. Se ela tá bem, se ela tá tratando todo mundo ao redor dela começa a fazer mais ou menos o que ela tá fazendo. A mulher é a parte sábia da casa. A mulher é a parte mais consciente do relacionamento. E quando a gente vai começar um processo de qualquer coisa, um processo de autoconhecimento, um processo de cura, um processo de busca, esse processo começa na parte mais consciente do relacionamento. A pessoa que tem mais consciência de que aquilo é necessário, é ela que vai buscar, é ela que vai trazer para o lar. Não adianta você querer que seu marido vai buscar isso, como a Ju falou, o marido está aqui no foco. Ó. A mulher que tem essa visão 360, é a mulher que sente, que tem mais sensibilidade. Então, é, esse discurso de é ele que tem que começar, se ele me honrar, eu vou honrar. Gente, tira isso, Enquanto tira isso da você ficar cabeça, tira isso do esperando isso, é a coração. sua vida que não vai melhorar. Enquanto você ficar esperando vir do outro, né? E a gente precisa entender que a capacidade de criação, de multiplicação, de criação foi dada a nós. Nós somos as geradoras de vida. Nós somos mulheres que geram. Os frutos vêm da gente. Você precisa entender seu papel de formadora de identidades. Não é à toa que as mulheres dão à luz e nós somos as grandes responsáveis por formar identidades. E isso muitas vezes vem dos nossos lares. Talvez o seu marido, a imagem que ele tem de si mesmo, é a imagem que a mãe dele deu para ele. E agora ele está vivendo sob a imagem que você o enxerga. Se você enxerga esse homem como um homem incapaz, como um homem fraco, como um homem não merecedor, ele está vivendo segundo o poder das suas palavras. Vocês já viram, gente? Se a gente tiver um ambiente de trabalho, tem uma equipe e tem uma mulher que está insatisfeita com a empresa, com alguma coisa, vocês já viram a capacidade que essa mulher tem de influenciar o ambiente? Porque a gente tem as emoções, a gente se comunica, a gente conversa com todo mundo e a gente impacta todo o ambiente onde nós estamos. O homem muitas vezes guarda para si, é mais discreto. Nós somos as pessoas que verbalizam. A nossa língua é maior. E a gente precisa tomar muito cuidado com essa língua, porque essa língua tem poder de criação, tanto nos seus filhos, e a gente pode um dia falar disso, mas a gente está falando agora do seu marido. A sua língua tem poder de criação. Quais são as palavras que estão saindo da sua boca? E a gente sabe, né, que as palavras têm poder de amaldiçoar ou de abençoar. E nós, mulheres, nós temos um hábito, gente, a gente sabe como ninguém, alfinetar, falar, buzinar, criticar. E a Bíblia pede que a gente traga à memória aquilo que traz esperança. Então, mesmo que seu marido, você esteja com raiva dele, você esteja triste com ele, mesmo que ele não esteja fazendo nada que presta na sua cabeça,
Traz à memória aquilo que traz esperança. Então, olha para o seu marido com compaixão. Pensa que aquele cara viveu uma vida que carrega uma bagagem, você também, mas aqui nós estamos falando do seu papel. Então não fica se colocando no lugar da vítima e falar assim, mas eu vou ter que fazer isso tudo e ele. Você vai dar o primeiro passo e ele vai vir depois. Calma, que vai acontecer. Mas olha para o seu marido, em vez de botar esse tanto de crítica na sua cabeça e aí falar e alfinetar, coloca na sua cabeça, olha como meu marido é generoso. Começa a olhar os pontos positivos dele. Olha como ele é um pai exemplar, como ele trata nossos filhos com amor. Olha como ele cuida da nossa casa, como ele não deixa faltar nada. Olha como que ele é corajoso. Olha como que ele inspira outros homens. A gente precisa fazer um exercício de trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Se a gente quer ter um marido provedor, corajoso, a gente precisa trazer esse tipo de memória para nossa cabeça. Porque, como a Ju falou, se você traz a memória só coisas ruins, é mais disso que vai acontecer na sua vida, porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Aquilo que a gente planta na mente, inclusive, a gente colhe aqui no plano material. Anne, eu já vivi dentro do meu casamento épocas que eu me senti uma pessoa condenada pela minha própria escolha. No... No sentido de escolhi errado, vou obedecer a Deus, não vou separar, mas olha aqui, Deus, é isso aqui que você tem para mim? Eu vou ficar aqui, mas eu estou numa prisão. Já me senti dessa forma. Não vou sair porque eu não acho que talvez a vida vai ser melhor, essa desesperança, mas eu me sentia amarrada numa situação da qual eu não via como mudar. E aí, não era fácil para mim quando eu ouvia comece você primeiro, procure as coisas boas. A minha cabeça entendia isso, mas era muito difícil praticar. Porque quando a gente está machucada ou a gente está com raiva, o machucado grita mais que todo o resto. O machucado toma uma proporção, você não consegue prestar atenção mais nada. Bota uma dor aí, uma dor forte. Você consegue pensar em outra coisa? Não, só consegue pensar na dor. E a saída, gente, e eu estou falando hoje de uma situação na qual o meu casamento é a melhor coisa da minha vida. A melhor coisa da minha vida. O que transformou o meu casamento se chama Deus, se chama Jesus. Então, isso foi mudado em mim através de oração. E colocando meu coração com sinceridade. Deus, me faz admirar esse homem. Me faz olhar para ele de outro modo. Me mostra onde eu estou fazendo errado. Me capacita. Não me permite contentar com uma vida mais ou menos, achar que o meu casamento é uma sentença. Não, me faz viver o seu plano para dentro da minha casa. Me faz viver o seu plano de unidade, de uma só carne, mas uma só carne feliz. Eu não quero viver uma só carne condenada. Não é isso que Deus sonhou para nós. Deus não sonhou em te algemar num homem que você gostou dele no começo, depois falou, meu Deus, não posso mais sair daqui, eu tenho que obedecer agora, estou condenada. Não é isso o sonho de Deus para você. Não é isso. Inclusive, isso é completamente contrário ao nosso que a gente está falando aqui sobre honra, porque a honra não é só você da boca para fora falar, eu te amo, fazer uma mesa maravilhosa, mas por dentro você está com o coração podre, amargurado. Não. A honra tem a ver com amor e com perdão. Nós vamos falar mais disso na parte prática, mas a honra tem muito a ver com amor e com perdão. Não façam isso, gente. Falar só da boca para fora e o coração tá amargurado, porque inclusive a linguagem corporal, ela fala muito nos nossos relacionamentos. O nosso tom de voz. Então não adianta você ir lá falar com seu marido com as palavras doces e por dentro você tá querendo matar ele. Não adianta você falar com palavras doces, mas você tá, de certa forma, sendo agressiva no seu jeito de olhar, das costas, sai bufando, sai com raiva. Sabe aquele negócio bem passivo-agressivo? Ai, amor, então tá, eu concordo com o que você falou. E sai com as ventas arreganhadas. Isso é a Faz do linguagem seu jeito, corporal. então. Faz o seu jeito, então, e sai. Essa linguagem corporal, ela acaba com os relacionamentos. E o tom de voz piorou, porque o tom de voz, ele é muito responsável pelo o tom do ambiente. Não é à toa que é tom de voz. Então, gente, ainda mais a mulher, né? Se você fala com amor,
o ambiente vai receber amor. Agora, se você fala com peso, sabe aquele. Quando você vai no lugar e fala assim, não, que climão, hein? Tal, climão. Esse climão foi causado pelo tom de voz de alguém, pela forma como alguém falou. Então, a gente precisa preocupar muito com esse tom de voz que a gente fala, que a gente usa na hora de falar com o marido na nossa casa, porque o tom de voz, inclusive, é uma forma muito grande das pessoas se sentirem honradas e amadas ou não por nós. E tudo isso que a Ju falou, né, que aconteceu no casamento dela e que hoje ela colhe tão bons frutos no casamento dela, a gente precisa pensar em nós, a nossa vida de esposas, né, e mães, como uma árvore. Só que essa árvore, antes da gente colher os frutos, os bons frutos dela, a gente precisou preparar o solo, plantar a semente, cuidar, regar e esperar crescer para depois colher os frutos. Não existe colher fruto de algo que você não plantou. Muito menos não existe colher fruto de algo que você não cuidou, porque se você não cuidou, não vai nem chegar na fase de gerar fruto. Então a gente precisa de paciência. A gente precisa de muita paciência e muito mais, a gente precisa de sabedoria para usar o princípio da honra com sabedoria, porque senão a gente acha que tá honrando. Gente, eu falei com a Ju, falei assim, amiga, a vida inteira eu achei que eu tava honrando meu marido. Eu falei 9 anos de casado. Não tava honrando coisa nenhuma. Assim, uma coisa ou outra até tava. Mas depois que eu fui entender o que é honrar, que é o que a gente vai falar agora, de 7 coisas no dia a dia para você honrar, eu falei, gente, são coisas tão simples. E a gente acha honra, né? Coisa chique, coisa nobre. Não, são coisas muito simples, mas a gente não é ensinado. A gente é ensinado muito mais a ser poderosa, girl power, empoderada e ser uma ótima profissional e fazer cursos de autoconhecimento, de como ser uma empresa maravilhosa, mas ninguém contou pra gente. A gente não foi em busca de saber o que é honrar o marido, o que é honrar, o que é ser uma esposa honrada. Então, e aí, uma coisa importante que eu estava esquecendo de falar. A gente só tem a honra, gente, se a gente tem arrependimento e perdão dentro da nossa casa. Se a gente não se arrepende de fato, a gente não consegue honrar de coração. É aquilo que eu acabei de falar. Você vai botar uma mesa linda pro seu marido, você vai falar uma palavra doce, mas seu coração vai estar ali amargurado por dentro. E se você não tem arrependimento, não tem perdão, você repete os erros. E quanto mais você repete o erro, mais você induz toda a sua casa a repetir o erro também. Porque a mulher é o termostato da casa. Tem um monte de comentários aqui, eu não tava conseguindo acompanhar. Olha só, deixa eu ler esse aqui. A Bruna falou: uma vez eu fui em um casamento e na cerimônia foi falado sobre honrar e ser submissa. Lembro que tirei sarro e disse: acham que vou ser submissa. Agora eu tô aqui na live. Maravilhoso. Essa Esse palavra, assunto. essa Pode palavra falar, Ju. submissa é uma palavra bem controversa, porque a interpretação que o mundo, né, dá é muito rasa e gera uma revolta mesmo em tudo que a gente tudo que a gente aprendeu, né? Porque parece que nos anula a nossa capacidade de pensar. E o que a gente está falando aqui não é nada disso. Nós somos mulheres pensantes, mulheres estratégicas, mulheres sábias. Mas a palavra, a gente pode um dia falar só sobre submissão, mas submissão quer dizer debaixo de uma missão. Então, a missão do seu lar precisa ser uma só, sua e do seu marido. E a figura do homem é a figura a qual Deus dá a direção da casa. Ele vai à frente. Por que ele vai à frente? Porque ele é protetor, porque ele tem esse espírito mais desbravador. Ele é E a ele mais é forte. dada a missão. Só que vocês são uma só carne. Então, se vocês são uma só carne, você está sobre a mesma missão. Isso é submissão. Agora, se você não tem clareza qual é a sua missão e a dele para o seu lar, e vocês não estão em unidade para isso, vocês estão vivendo num reino dividido. A palavra diz, Jesus falou isso, um reino dividido não pode subsistir. Um reino que tem uma rachadura, uma rainha e um rei que não tem unidade, vão implodir esse reino. Então, a submissão é isso, e a gente ri mesmo, a gente faz um escárnio disso. E mal sabemos, porque eu também já fui a pessoa que achava que ser submissa era perder a parte legal da vida, ficar trancada em casa, meu marido ia viver as aventuras. E eu ia ficar trancada
no fogão e no tanque. Eu achava que submissão era isso. E mal eu sabia que a minha casa tem uma missão. Nós temos uma missão enquanto casal para nossa família e para nossa casa. E enquanto eu não soube isso, eu não vivi posicionada dessa forma. Eu deixei de viver as coisas maravilhosas que Deus tinha preparado para minha família. Então, entender o que é a submissão, qual é a missão do seu casal, sua e do seu marido, entender qual é a missão e viver sob essa missão é a coisa mais maravilhosa que a gente pode fazer para que a gente acesse as maravilhas que Deus tem para vocês enquanto casal. Ju, vamos falar agora então a parte prática. A gente trouxe aqui 7 exemplos de como você pode aplicar a honra ao seu marido no dia a dia. E fique até o final, porque a gente vai ter uma surpresa que as nossas amigas de oração têm pedido muito pra gente no direct, nos comentários, e a gente deu um jeito de fazer isso, né, Ju? Sim. Então vamos lá. Gente, o primeiro ponto, a gente até já falou um pouco dele, é o respeito nas palavras. Que é você falar de forma gentil, de forma doce, de forma amável. Como eu acabei de falar, né? Como que o tom de voz influencia dentro da nossa casa, em todos os lugares que a gente está. A gente evitar palavras agressivas e críticas o tempo inteiro com o nosso marido, porque mulher, ela é expert em fazer isso, né? De criticar o tempo inteiro. E são as pequenas críticas do dia a dia que vão virando um monstro no final. E quando você vê seu marido já tá lá, você diminui o seu marido o tempo inteiro, né? E um homem que é diminuído dentro da própria casa, desencorajado, ele não vai pra vida. Ele nunca vai ser o marido protetor, o marido seguro que você tanto Muitas sonha. vezes, Aninha, eu achei que eu não estava criticando. Eu achei que eu estava ensinando. Ensinando, a gente já conversou sobre Ensinando. isso. E aí, vamos contar que uma vez, né, eu e a Ana fizemos um propósito, nós duas. Amigo, vamos ficar 7 dias sem ensinar nada pros maridos. A gente tá muito professora. Sem ver, a gente virar mãe. O dia inteiro a gente tá dando ordem pra esses homens, o que tem que Ou fazer. então tudo, Vamos ficar ou 7 então, dias. tudo a gente tem uma palestra para dar. Tudo a gente tem um negócio para ensinar. Porque a gente já estudou muito, a gente já estudou tudo, então a gente sabe tudo, né? Aí conta o As resultado. coaches. Aí a gente fez esse acordo. E na verdade eu falei assim: não, Ana, eu vou fazer só para fazer esse propósito com você, porque eu tô ótima. Aham, E eu que sugeri a aham. gente fazer o acordo de não ensinar nada. Eu falei assim: ai, vamos tentar, vai ser fácil. 7 dias sem ensinar nada para eles, sem falar: olha, isso aqui é assim, tem que fazer assado. Gente, isso foi 10 horas da manhã. Beleza. Passou 10 horas da manhã, meu marido veio almoçar em casa e eu tô lá, não posso ensinar nada, não posso ensinar nada. Segurando. Mas aí foi mais forte que eu. Não teve jeito. Eu falei, Deus, você é muito engraçado. Sabe quando Deus coloca uma situação daquela assim, não teve jeito, Deus. Essa aqui eu não vou poder deixar passar. Aí 2 horas da tarde eu já tinha mandado pra Ana assim, amiga, a gente vai ter que começar a contagem amanhã de novo. Porque Deus aprontou comigo, não teve jeito. E desde então, foi muito legal isso ter acontecido, né, Aninha? Porque a gente começou a se observar. Eu não imaginava o quanto eu fazia isso o tempo todo. Ficar 4 Nossa, horas sem e eu ensinar então? uma coisa pro meu marido parecia uma tortura. Ai, gente, mulheres, né? Acham que sabem tudo, maravilhosas. Então, o primeiro ponto é esse, gente, que a gente falou muito aqui, né, ter respeito com as palavras e usar o tom de voz mais adequado. Ainda O nesse segundo, ponto, Aninha, só pra gente finalizar, é muito importante a gente não se esquecer de não fazer críticas em público. Isso é ainda pior. A gente criticar o marido o tempo todo é muito ruim, mas a gente criticá-lo em público é ainda pior. Mesmo que a gente esteja no ambiente íntimo, é só a mãe dele, é só minha mãe, é só minha irmã. Mesmo que a gente esteja no ambiente íntimo, você está acabando com a imagem do seu relacionamento, não no sentido de que a opinião dos outros importa tanto. Não. Mas as pessoas vão deixar de ver Deus na sua casa e na sua família. E isso você está pecando contra a honra do Senhor. Porque você está falando que você é uma pessoa cristã. Você é uma pessoa que é, ai, gente, eu estou buscando mais de Deus, eu sou uma pessoa cristã. E aí alguém que ainda não está tão próximo de Deus olha para como você trata o seu marido em público. Será que a pessoa está vendo Deus na sua família? Então a gente precisa projetar Deus não por uma vida de aparências ou fingida. Não é isso que eu estou querendo dizer. A gente precisa projetar Deus porque a gente deve isso a Deus como um respeito.
para que você possa se dizer uma pessoa cristã, você precisa parecer cristã. Você precisa dessa reputação. Então, só concluir, Aninha. Então, isso é muito importante que você não critique em público. Você quer falar uma coisa? Guarda. Você falar no interior da sua casa e escolhendo as palavras certas. E escolha a maneira que você vai tratar o seu marido perante os seus filhos. Você vai estar o tempo todo, gente. Nós estamos ensinando os nossos filhos como tratar as pessoas, qual é a imagem que eles vão ter do pai deles. Então, trazer esses momentos de ajuste, mas eu preciso criticar. Será que tem que ser naquela hora? Ah, mas ele ia fazer errado. Deixa eu fazer errado. Deixa eu fazer errado. E corrige na hora que você estiver no seu ambiente íntimo. Corrige com amor. E antes de corrigir, ainda ora para Deus atestar no seu coração se aquilo de fato precisa de correção. Porque o pai do seu marido é Deus, não é você. É, isso é muito, muito importante, porque lá no início da live, né, para quem chegou agora, a gente falou muito disso, assim, homem, ele por necessidade, assim, ele precisa ser elogiado, ele precisa ser incentivado. Agora, quando você critica, ainda mais na frente dos outros, você está castrando o seu marido, você está diminuindo, você está tirando a força dele. E aí, sabe o que você faz? Você pega a força para você. E aí você vira a mulher mandona, a mulher masculina, a mulher guerreira. E você destrói o seu marido como homem. Aí você quer o homem da casa, o homem provedor, mas cadê? Você tirou a força dele. E aí nós vamos para o segundo ponto, que é muito importante, de como honrar o marido no dia a dia, que é o apoio nas decisões dele. E aí, gente, é assim, ó, é uma sabedoria muito grande esse ponto, porque mesmo que você não concorde com algo, mesmo que você esteja vendo, porque a mulher tem essa visão 360, mesmo que você esteja vendo que aquilo ali não vai funcionar, você pode apoiar a decisão dele com amor, sem crítica, sem de uma forma respeitosa, sabe? Sem tirar toda a decisão dele, para você mostrar que você respeita ele enquanto líder do seu lar. Mas eu tinha muita dificuldade nisso, porque eu falava assim, mas como assim? Que eu vou ver o trem que vai dar errado e vou apoiar, gente? Não existe. E aí, conversando com uma amiga minha, a Paty, outro dia, a gente conversando sobre honra ao marido, ela me contou um caso dela que eu achei perfeita a colocação e eu quero compartilhar com vocês. Ela falou assim, Aninha, teve uma vez que a gente tomou uma decisão na empresa, e eles trabalham juntos, assim como eu e o Vini, assim como a Ju e o Matias. E aí meu marido tomou uma decisão e eu não concordava. Só que a gente não pode fingir que a gente concorda, porque senão depois ele vai virar assim, uai, mas você também concordou. Então foi uma decisão de nós dois. E aí é a hora que a gente fala da mulher se posicionar, como Esther se posicionou, né, lá na história da Bíblia. Ela virou para ele e falou assim, amor, eu não concordo, com amor. Ela falou, amor, eu não concordo com a sua decisão, por isso, isso e isso. Por que vai acontecer isso? Aí ela deu a visão 360 da mulher. Porque eu percebo que vai acontecer isso, isso e isso. Se a gente fizer isso, pode ser que isso aconteça, isso aconteça. Então, eu queria te dizer que eu não concordo, mas eu respeito a sua decisão de líder da nossa casa. A gente vai fazer desse jeito. Eu só queria que você soubesse que eu não concordo, mas a gente está sob a mesma missão. Então, vamos fazer. Então, o que que ela fez? Olha que gênia. Eu achei tão lindo isso. Eu falei, amiga, pronto, é isso. Ela falou com amor, ela se posicionou, ela mostrou o lado dela, mas ela encheu ele. Ela colocou ele para pensar, né? Ela abriu o caminho da conversa. Porque se você só se opõe desse jeito aqui, ó, o que a pessoa faz? Constrói um muro. E aí você fica tentando entrar, ele Gente, constrói um muro. e assim, a honra é o caminho que abre a comunicação e faz com que as pessoas queiram nos ouvir. Gente, o que vocês acham que aconteceu? Vocês têm uma chance para acertar. Sabe o que aconteceu? O marido dela assustou né, com o amor que ela falou, porque tá acostumado com a mulher empoderada, guerreira. Ela falou assim, ele até regalou o olho na hora que eu falei. Então, falei com tanto amor e dei toda a honra a ele, que a gente ia fazer o que ele escolheu, porque ele é o cabeça da casa. O que que ele fez? Ele foi pensar, no final ele voltou, amor, você tinha razão. Fez o que ela quis, gente. Fez exatamente o que ela quis. E não é porque ela quis, porque ela é mulher e ela é mandona, não. Ela quis realmente algo que era melhor para a situação, para todo mundo. Não era algo que era pela vaidade, pelo ego dela, não.
Mas o homem tá ali tão focado na decisão, nananã, que ele não consegue ter essa visão. Então, se você apoia a decisão nele nesse sentido de colocar ele, entender que ele é o homem da casa, o cabeça do lar, você pode dar a sua opinião de que você não concorda por isso, mas estamos sobre a mesma missão, amor. Você tomou essa decisão, a decisão final vai ser sua. Gente, vocês não têm noção do poder disso. Então, inclusive, eu até tenho aplicado isso aqui em casa e tem funcionado É também. maravilhoso. E a gente não pode esquecer que os erros têm um papel importante na nossa trajetória. Talvez o marido vai precisar errar. Nós aqui, eu e Ana, somos sócias, né, dos maridos no trabalho. E isso é uma área muito complicada, principalmente depois que a gente começou a buscar mais essa obediência da honra. Nós duas temos sido muito tratadas com decisões que têm impacto financeiro, que têm impacto no nosso sucesso, que nós talvez estamos enxergando de um jeito e o marido de outro. Mas o erro tem um papel, porque talvez aquilo ali é uma atividade que eu já fiz 20 vezes. E eu já errei, e eu já fiz do jeito certo, do jeito errado, eu já tenho a receita. E ele ainda não. Talvez, será que a consequência daquele erro ali vai ser tão grande assim? Ou a gente tem condição de passar por isso para que ele possa viver na própria pele, descobrir o próprio jeito de fazer. Às vezes o jeito dele é melhor que o meu. Que soberba nossa achar que só a gente sabe. Mas esse momento, né, viver isso na empresa, é uma coisa que eu tenho vivido com muita intensidade. Eu tinha um papel na empresa muito central, queria fazer tudo, muito controladora. E depois que eu fui mãe, eu fui fazendo um movimento de dividir um pouco mais com meu marido isso. E eu fui fazendo a princípio isso muito a contragosto, porque eu queria que ele fizesse, mas que tudo continuasse exatamente do meu jeito. Ele era só, assim, entendeu? O meu encarregado, meu representante. Tudo era do meu jeito. E aí, todas as vezes que eu me deparava com algo que não estava sendo feito do meu jeito, aquilo me machucava. E eu vi coisas que talvez o resultado precisou piorar, eu deixei o negócio funcionando. O negócio precisou piorar para ele aprender e voltar a melhorar do jeito dele. E esse caminho da piora é a hora que a gente precisa confiar em Deus. Que Deus provém a nossa casa. Que Deus, se você está sob obediência, Deus não mente. Se você está fazendo isso por obediência, a palavra de Deus te assegura que Ele está com você. E muitas vezes essa precisou ser o meu comportamento. Deus, eu tô vendo que por enquanto o resultado não tá tão bom. Mas até essa trilha se ajeitar, cuida da minha casa. E quando a gente tira o peso da mulher de decidir tudo, tudo a gente quer decidir, que restaurante que vai, que mesa que senta, que roupa que todo mundo vai, tudo a gente quer decidir. Quando a gente tira esse peso, a gente se sente mais leve. E todas nós mulheres, estamos reclamando o tempo todo de sobrecarga. Estamos muito cansadas e ainda tem que honrar o marido? Então, dá um espaço aí em você. Para de decidir tudo. Se deixa ser surpreendida. Ah, mas o restaurante que ele escolhe, eu detesto. Deixa ele escolher uma vez, se ele ama, tem que ser só o seu. Vamos dar espaço para eles decidirem também, né? Isso vai trazer leveza. E o terceiro ponto tem muito a ver com essa leveza, ou não. O terceiro ponto é cuidar da casa e da família. E aí muita mulher fala assim, o quê? Eu tenho que trabalhar, tenho que chegar em casa, tá linda, maravilhosa pro marido, tem que cuidar da casa dos filhos, pelo amor de Deus, gente, é função demais. Mas, gente, isso não significa que você vai ter que fazer tudo sozinha. Mas isso é muito papel da mulher, sabe? Fazer com que a cama esteja gostosa, um cheirinho que você coloca ali, não deixar faltar nada em casa, a comida, a roupinha dos filhos, sabe? Assim, isso é muito coisa de mulher. E eu sempre tive muita dificuldade com isso, lá quando, no início do casamento, sabe? Eu falo assim, meu Deus do céu, mas que preguiça. Minhas tias começavam a me dar pano de prato de presente, gente, quando nem namorada eu tinha. E eu falo que, pelo amor de Deus, que esses pano de prato, gente, eu detesto lavar vasilha, vê se eu vou ficar lavando vasilha. Então eu era muito macha. E quando eu me casei com o Vini, eu já estava muito, muito mais curada
né, de todos esses processos que a gente passa pela vida, mas ainda assim eu achava um saco fazer serviço de casa, um saco ter que deixar a casa bonitinha, não sei o que eu falava, gente, mas que saco, porque eu gostava de trabalhar, eu gostava de sair pra fora, eu queria dar sucesso profissional, ser reconhecida e aplaudida. E aí, com o tempo foi passando, né, e eu fui tendo esse chamado pra minha casa, e assim, de um tempo pra cá, eu tenho um prazer tão grande de deixar minha casa linda, cheirosa, que não falte nada e fazer sempre um bilhetinho, uma coisinha fofa, sabe? E como eu falei, a gente não é que toda a responsabilidade vai ser nossa, mas é automático. O marido percebe você fazendo tudo isso, sabe? E aí ele vai querer fazer também. Ele vai querer contribuir com a casa, ele vai querer contribuir com o bem-estar de todo mundo. Nossa, Vini é o marido, gente, que assim, ele que lava as vasilhas aqui em casa, nem sou eu, porque ele sabe que eu quero estar com a unha a semana inteira bonita, porque o meu trabalho pede isso, ele sabe que eu tenho esse hábito de gostar de estar com a unha bonita. É ele que lava, ele bota um podcast pra escutar e fica ali, ó, lavando a vasilha. Ou então bota na máquina de lavar, assim. Então, ele vê o meu esforço em várias coisas, ele vai lá e faz também. Tem dia que eu chego, o açougue tá feito. Eu, ó, moça, pediu um açougue, sabe? Então, o marido vai, é isso que eu falei. Quando a gente honra primeiro, ele percebe, ele sobe para esse lugar de honra e ele quer honrar de volta. Mas a gente precisa ser sábio. Eu A gente precisa percebo, ser Aninha, sábio. que esse ponto de a gente achar que estar, investir o nosso tempo em coisas da casa é um atraso, é algo menor, ele está muito ligado a duas faltas de confiança, que é não confio só não confio no meu marido para cumprir esse papel de estar nessa guerra, né, do lado de fora da casa para trazer esse sustento. Não confio no meu marido, eu sou melhor que ele, então quem deveria fazer isso sou eu. E o segundo é não confio em Deus. Eu entendo que muitas vezes eu fiz esse papel de cuidar do lar, ver o que é fazer para o cardápio, com muita revolta dentro de mim. Porque eu sentia que o meu tempo estava sendo desperdiçado, de que os meus talentos não estavam sendo usados, de que aquilo não era a parte legal. O legal era outra coisa. E eu continuo, eu não sou uma mulher que. Eu não me vejo feliz sem trabalhar. Trabalhar é uma parte da minha alegria de viver. Eu preciso gastar essa energia no trabalho. Mas antes, esses momentos que eu estava fazendo coisas para minha casa, eu sentia que é como se eu estivesse perdendo uma alegria que eu só encontrava trabalhando. Mas no fundo, essa minha busca alucinada no trabalho era uma busca pelo sucesso, pelo reconhecimento, por ver valor em mim. Eu não via valor em mim fazendo nada relacionado à minha casa. E esse final de semana a gente teve uma experiência muito maravilhosa. A gente participou do Experiência do Lar. Depois a gente vai contar um pouco mais sobre isso aqui. E eu contei lá como viver isso me transformou. Porque eu ainda tinha muita resistência em muitas coisas relacionadas ao lar. E aí, o lar da pessoa que nos recebeu lá, que é a Vanessa, ela tem 3 filhos. E uma das filhas dela estava organizando o evento com ela, falando de Deus com tanto amor. E eu vi aquela mulher, o que ela investiu na casa dela, eu vi personificado na filha dela. E Nos frutos. nos frutos. E naquele momento Deus falou comigo. Qual projeto da sua vida pode significar mais sucesso do que ver uma filha sua desse jeito? Então, a gente cuidar da casa significa a gente fazer da nossa mesa um lugar de comunhão com a nossa família, você investir nisso e fazer isso com alegria e amor. Se hoje isso não te dá alegria no coração, é normal, acontece. Mas ora, pede a Deus para fazer, pede a Deus para te dar alegria nesse lugar. E eu tenho certeza que obedecendo esse princípio, obedecendo esse papel, a sua vida profissional deslancha também. E detalhe, né? A filha que a Ju tá falando tem 15 anos. Uma adolescente que podia estar querendo muitas coisas da vida e do mundo, mas ela estava lá, ajudando a mãe dela a servir outras mulheres e trazer mais mulheres para o reino de Deus. Coisa mais linda.
E, gente, eu e Ju estamos fazendo esse movimento das amigas de oração e é muito importante que a gente consiga crescer esse movimento, sabe? De trazer mais mulheres para o reino. Então, sempre que você escutar as nossas lives, encaminha para uma amiga, convida ela para estar com a gente, porque a gente não está fazendo isso aqui para a gente já passou a nossa fase de ser reconhecidas, aplausos. A gente está fazendo isso aqui única e exclusivamente para trazer mulheres para o reino, para que cada vez mais mulheres se tornem sábias de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Porque a gente está vivendo, a gente está começando já a colher os frutos disso na nossa família, no nosso casamento, com tão pouco tempo, né, Ju, de caminhada. E a gente quer muito trazer mais mulheres para esse movimento, para poderem viver o que a gente está vivendo, que está sendo muito especial. E aqui a Vanessa, que foi a nossa Ah, ela tá aí! anfitriã, ela tá Que aqui. fofa! Mulheres, sigam a Vanessa. Fiquem de olho no próximo Experiência do Lar. Não percam essa oportunidade. Foi precioso, transformador. Uma das melhores experiências da vida minha e da Ana. Então a Vanessa tá aqui e ela foi, assim, incrível. A Vanessa que acabou de mandar um monte de coraçãozinho aí nos comentários. Sigo a Van, ela é uma pessoa maravilhosa. E o quarto ponto, gente, para a gente poder honrar os nossos maridos na prática, é o que a gente falou muito aqui, que é a escuta ativa e saber a hora certa de falar e de calar. Esse da escuta ativa é muito legal, porque é justamente a hora da gente deixar a coach de lado, a palestrinha de lado e escutar o nosso marido com os olhos atentos, os ouvidos atentos ao pensamento, aos sentimentos dele. Às vezes, gente, tudo que o nosso marido quer, eles já falam tão menos que nós, né? Às vezes eles só querem falar, eles só querem contar, eles só querem, às vezes, ali um colo, só querem, sei lá, só querem falar alguma coisa. E aí a gente vem, cheio de palestrinhas e de ensinamentos, coaches, né? Porque a gente acha que a gente sabe que a gente é mais, que tem mais sabedoria, a gente começa a ensinar um monte de coisa. E por mais que a gente fale com muito amor nessa hora, a gente está ensinando, a gente está sendo palestrinha. A gente não está sendo uma esposa que está escutando, validando o sentimento dele, validando o pensamento dele, sabe? Então, nesse momento da escutativa, é a gente escutar e às vezes não falar nada, só escutar. Ou então dar um carinho, Que responder bom que essa você está me escutativa com contando isso, carinho. amor. Que bom que você está me contando isso. O marido, aqui em casa eu sempre falei mais. Eu falo muito, né? Vocês já viram. Eu falei mais que meu marido, ele fala menos. E ele à noite sempre está muito cansado. Ele é uma pessoa muito diurna. Então vai da noite, 9 horas da noite, ele está cansado. E aí a gente sempre brincou que eu queria falar muito e ele ia ficando calado. E eu falava, você não me conta nada. E a gente tinha uma brincadeira interna de falar que cada um recebe um saco de palavrinhas. Um pacote de palavrinhas para passar o dia. Adorei. Aí eu falava assim, ah lá, seu pacote de palavrinhas sempre já acabou. Só que, falando isso, Ana, que você tá falando, eu percebo que não é só que o pacote de palavrinhas dele tinha acabado. É que ele pensava assim, pra que eu vou contar isso pra essa mulher, se na hora que eu abrir minha boca, ela vai me ensinar um jeito melhor de fazer? Ela vai falar, mas te avisei que isso ia dar errado. Se eu falar, nossa, amor, tive um dia difícil, qual seria a minha resposta? Provavelmente eu te avisei. E aí Uhum. esse homem começa a buscar refúgio em outros lugares. Primeiro, introspectivo, os homens se escondem, eles têm esse movimento para dentro, porque é melhor se esconder no sótão. Esse sótão, gente, que fala em provérbios, talvez não é um sótão físico, é um sótão lá dentro dele. Ele vai lá para um lugar bem escondido, para ficar longe da gente. Ou ele começa a ir para lugares que tem pelada todo dia à noite, tem jogo de tênis todo dia à noite, eu vou pra sauna, eu vou pra não sei onde. E quando você vê, você não tá tendo tempo com seu marido. Toda oportunidade que ele tem, ele tá querendo ficar longe. Sabe por quê? Porque na hora que ele vai falar com a gente não consegue escutar. E esse sótão, né, Ju, que a gente falou aí, que é um sótão interno, é tão perigoso porque a pessoa vai guardando ali todas essas mágoas, vai guardando tudo de ruim ali dentro, e isso vira amargura, né? E essa amargura vira até doença, né? Vira, sei lá, eu acredito muito nessas coisas, né? Vira, sei lá, um infarto, umas coisas muito pesadas no final das contas. E se a gente não dá. O Vini já me falou isso e me doeu muito, assim, alguns anos atrás. Ele falava assim: ah, amor, eu não quero te falar, não. Eu falava, ah, amor, conta aí, não sei o quê. Ele, ah, amor, não quero te falar, não. Você vai começar a me falar um tanto de coisa, me ensinar, não sei o quê, não sei o quê. Ele me falou isso uma vez. E me doeu muito, porque eu nunca tinha. É como a Ju falou, a gente não percebe que a gente fica ensinando o nosso marido o tempo inteiro. Quando, na verdade, ele só quer, às vezes,
um colo, ele só quer um abraço, ele não quer mais nada. Ele Ele só quer quer que uma você... companheira, ele quer a metade dele. Isso. Ele quer a Ele não quer companhia. uma professora, ele não quer, né? Ele não quer uma palestra. A Então, e gente vê, aí isso linka... pode Isso, falar. pode falar. Não, a gente vê também muitos casos de mulheres que são, entre aspas, surpreendidas por maridos que do dia para a noite saem de casa. Mas eu achei que estava tudo bem. E aí, do nada, o cara saiu. Do nada, ele não voltou. A gente escutou um testemunho lá no Experiência do Lar que foi exatamente sobre isso, né? De uma mulher que estava vivendo na cabeça dela um casamento que estava ótimo e do nada o marido deixou uma carta e falou: "Eu tô precisando de um tempo só para mim", e saiu de casa. Sabe por quê? Porque esse processo não é, eles não verbalizam como nós. E aí ele foi se sentindo invisível, diminuído. O ambiente em casa não é um ambiente que eu quero estar, é um ambiente de guerra. Eu vivo uma guerra o dia inteiro fora da minha casa. Eu chego em casa, é outra guerra. E nós É. precisamos que os nossos lares sejam um refúgio, onde a gente se abastece, onde a gente se fortalece para as guerras que nós vamos lutar do lado de fora. Agora, se nós mulheres estamos promovendo dentro da nossa casa um ambiente de guerra, será que o marido quer ficar dentro desse lugar? E aí é isso. Silenciosamente lá no sótão, ele está guardando essas mágoas. E um dia essa mágoa pode explodir. E aí você vai falar que foi do nada. Uma vez eu ouvi falar que a palavra mágoa é derivada de má água. Imagina se tem uma má água ali dentro de você, gente. Isso vira amargura, isso vai virando tanta coisa ruim. E como isso reverbera no relacionamento. Então, cuidado. E aí, ainda dentro desse ponto, né, é o saber a hora certa de falar e de se calar. E nós, mulheres, a gente fala demais. A gente fica ansiosa, a gente sai atropelando, e a gente cala os nossos maridos sem perceber. E esse ponto me lembra muito Esther na Bíblia, que é uma das histórias que a gente ama. Esther, ela soube a hora de se calar, a hora certa de falar. Gente, vocês conseguem pensar? Quem não conhece a história de Esther, procure. É linda a história. Você consegue imaginar que Esther jejuou por 3 dias antes de ir falar com o marido? Você pensa, na hora que a gente lê a história, dá até agonia de tanto que ela esperou. E depois do jejum, o jejum era para ela discernir o momento de ir falar com o marido. Depois disso, ela ainda ofereceu 2 dias de banquete, porque a Ju falou do poder da mesa, né? Depois a gente vai fazer uma live só sobre o poder da mesa. Ela ofereceu 2 banquetes para só então falar com o marido o que ela queria. Então, assim, ela se vestiu de honra e soube a hora certa de falar e de se calar. Então, a gente aprende muito com isso, porque a gente tem voz. Todas nós mulheres temos voz. Às vezes a pessoa fala assim: meu marido é muito controlador, só ele que fala, eu não tenho voz na minha casa. Mas a gente tem voz, sim. O problema é que a gente tem uma voz ácida, uma voz de insulto, uma voz de briga. E tudo que o nosso marido quer, e que na verdade todo mundo quer, não é só o marido, é uma voz bondosa, uma voz doce, uma voz de uma companheira. Então, se a gente não tem essa voz dentro da nossa casa, a gente não vai ser ouvida. Como eu falei antes, a honra, ela abre a comunicação. Então, quando você honra, quando você trata com amor, com respeito, você abre a comunicação e faça com que a pessoa queira te ouvir. Então, que a gente se inspire no exemplo de Esté, que a gente saiba a hora certa de falar e de se calar. E como a gente já falou de crítica, que a gente saiba a hora de se calar numa roda de amigas, porque nem todas são suas amigas. E aí você começa, gente, eu tenho pavor. No início do nosso relacionamento, no início do nosso casamento, a gente saía com turmas de casais, de amigos, e tinha uma turma específica do Vini que eu tinha pavor, porque saía, separava os homens e as mulheres, os homens lá se divertindo, falando um monte de coisa legal, e as mulheres só falando mal dos maridos, gente. Mas contando assim, ó, intimidades, falando, é o meu não sei o quê, mas é o meu. Um poço de reclamação. Um bando, alguém falou, eu tô sendo uma faca tramontina na vida do meu marido. Um monte de faquinha tramontina. E eu saía e eu ia ficar com os homens. Só eu. E eu falava assim, amor, eu não dou conta de ficar lá no meio daquelas mulheres. É um bando de mulher falando mal dos maridos. Não dá. Não dá. Vai estar contaminando, sabe? E eu ia ficar no meio dos homens, gente. Você sabe, Ou então eu ficava sozinha. Aninha, que eu já vivi muito essa situação e eu talvez não tinha a atitude que você era capaz de ter de sair. Eu sempre
fui muito preocupada em agradar e estar bem ali com a turma. Então, muitas vezes eu me pegava escaneando a minha cabeça para achar um defeito ou um caso ruim do meu marido para ser incluída na turma, para contar que a minha casa também estava ruim. Ou saía só eu e uma amiga. E aí essa amiga falava comigo: nossa, lá em casa tá péssimo, meu marido tá. Nossa, não tô dando conta nisso. E eu achava que se eu não falasse mal do meu também, eu não faria essa amiga se sentir melhor. A maneira que eu interpretava que eu faria a amiga se sentir melhor é mostrar para ela que não era só a casa dela que era ruim, a minha casa também era ruim. E eu tava fazendo bem para minha amiga, mas eu notava que eu chegava em casa com uma ressaca, com um negócio ruim. Não era bom. E talvez parar de desonrar o nosso marido nos tire algumas amizades, nos tire de algumas rodas, nos tire de alguns cafés no meio da tarde com aquela amiga. Talvez. Porque a partir do momento que você decidir que você não vai mais proferir da sua boca palavras de desonra para o seu marido ou para sua casa, você vai ter uma desconexão com aquelas pessoas nas quais a sua relação era baseada nisso. E a gente perder amizades, relações, não é gostoso, é esquisito, dói. Mas a gente vai precisar ter uma decisão madura. O que você quer? Você quer palminha da sua amiga, que não, nem sei se é tão amiga, mas você quer palminha da turma? Ou você quer ter uma casa forte? Ou você quer governar do lado de um rei como uma rainha e fazer dos seus filhos pessoas fortes? O que você quer? Isso tem preço. Toda vez que a gente se posiciona, tem preço. E a gente precisa ser madura para escolher o preço. É. Vamos passar pro quinto ponto, gente, porque senão nós temos que dar uma acelerada, amiga, senão Bora? vai acabar no socorro. Quinto ponto, gente, pra gente honrar o marido, é afeto físico, que é a gente criar um ambiente de carinho, de amor, um ambiente saudável que ele se sinta, né, de abraço, que é o que a gente falou, né? Não é ficar só falando na cabeça dele, mas, gente, às vezes ele só quer um abraço. E tem uma coisa que o homem quer muito e que nós mulheres precisamos fazer por eles, que é sexo. E por que eu vou falar isso? Porque muitas vezes a gente está sem a menor vontade, ou a gente está com preguiça. E eu não estou falando para ninguém aqui fazer sem vontade. Mas a gente sabe que homem tem muito mais necessidade disso do que mulher. E aí, quando eu falo de não fazer sem vontade, mas é sobre você não deixar a preguiça tomar conta, sabe? Porque se a gente for pensar, a gente tem uma vida tão atribulada, é trabalho, é filho, é não sei o que, a gente chega realmente cansada. Se a gente deixar essa preguiça tomar conta e ficar esperando que a vontade vai bater na sua porta, essa vontade nunca vai bater. E você só vai adiando, 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 adiando. Então, pensa que o sexo é muito importante não só para ele, mas o sexo é importante para a conexão do casal. O sexo é importante, gente, para você fazer vocês se aproximarem, sabe? A falta de sexo no casamento, ela cria muita desconexão do casal. E nós, como termostato da casa, como a parte mais sábia e mais consciente, se a gente está percebendo qualquer desconexão, a gente precisa agir. Minha filha, eu tô contando aqui, assim, ó, sendo vulnerável, contando uma intimidade para vocês, que eu nem costumo contar assim, mas já que a gente tá falando disso, quando eu percebo que o Vini tá mal-humorado, começa a ficar assim, ó, meio sem paciência, minha filha, bora agir. E aí vocês já sabem o que vocês têm que fazer. Mas é tiro e queda. Fica bom, vira um príncipe. Gente, eles precisam desovar essa energia, esse mau humor de alguma forma. E como é que vocês acham que ele desova isso pra fora? Entendeu? E você falou assim, né, Aninha, que os homens procuram isso mais, mas talvez tem mulheres aqui que não estão vivendo isso. Tem um companheiro que não procura ou que não quer. E talvez a rachadura, né, onde está entrando aí, começando o problema, é em tudo que a gente falou antes. Nas palavras maldosas, nas críticas. Muitas vezes isso vai refletir na falta de intimidade física. Então, talvez você esteja vivendo um momento de muita distância do seu marido emocionalmente, né? Do seu companheiro emocionalmente, esteja vivendo um momento de muita distância. E aí talvez seja muito esquisito
aparecer com uma lingerie diferente ou botar uma vela no seu quarto. Você fala, não tem clima para fazer isso, não tô conseguindo olhar para esse homem. E nem ele me procura, a gente tá distante. Começa de outra forma, começa nas suas palavras, começa em outros gestos. Você vai ver que depois de um tempo, naturalmente essa parte volta a funcionar. Mas talvez o problema não tá no sexo em si, não tá na sua cama. O problema tá nas suas palavras. Mas eu queria trazer esse ponto, Ju, muito para trazer sobre a preguiça que a gente vai deixando tomar conta, o cansaço, sabe? A gente precisa fazer um esforço. Um dia antes do Vini pro Legendários, acho que eu nem te contei isso, amiga, não deu nem tempo. Mas eu queria que ele fosse, assim, que ele tivesse uma última imagem nossa muito gostosa, porque eu sabia os perrengues que ele ia enfrentar lá, sabe? E tinha sido um dia, gente, olha, muito cansativo. Aí a gente foi pra célula à noite. A gente deixou o Dondon na casa da minha sogra. A gente depois passou pra buscar o Dom, assim, a hora, 10 e tanta da noite. E ele acordou um pouquinho, a gente ainda foi botar ele pra dormir, ainda foi comer. Minha filha, já eram 11 horas da noite. Eu só queria o quê? Deitar e dormir. Mas o que que eu fui fazer? Eu falei, gente, esse homem vai amanhã pro Legendários. Eu fiz um ato de humildade, assim, por ele. Eu fui lavar os pés dele. Fazer oração enquanto eu lavava os pés dele, assim como fizeram com a gente. Não vou dar muito spoiler, né, amigo? Mas a gente já teve essa experiência. Eu quis devolver para ele essa experiência. E depois, minha filha, eu fui honrar na cama. Sabe? Eu tava muito cansada. Muito cansada. E eu não tô falando isso pra mostrar pra você que a Ana é melhor. A Ana... Não. A Ana está se esforçando para ser essa mulher que honra o marido. Porque eu não sou essa mulher. Mas eu estou me esforçando a cada dia. E assim, tirando a preguiça. Porque, gente, tudo que eu queria naquela noite era deitar e dormir. Mas eu fiz isso. E eu tenho certeza que ele foi muito mais feliz no outro dia. Porque ele sabia que ele tinha uma mulher que honrou ele. Foi fácil, não foi, não. Mas tava lá, minha filha, compareci, entendeu? E aí, o sexto ponto, gente, que é o perdão. Quer falar desse, amiga, do perdão? Quero falar do perdão, que a gente sente que perdão é para coisas grandes, sabe? É quando a pessoa faz uma grande ofensa, um grande erro. E talvez o perdão necessário para a gente honrar o nosso marido, ele seja um perdão que é relacionado às nossas pequenas antipatias, ao ranço. Sabe essa palavra, ranço? Ai, tem dia que eu tô com ranço. Tô com ranço. Tem mais ou menos um mês atrás, eu acordei com muito ranço. Eu tava com ranço demais, não tava aguentando. Eu lembro. E, a- e aí eu te contei esse dia, né, do ranço. Uhum. E aí essa palavra ficou em mim. Eu tava insuportável. Aí eu saí de casa, fui dar uma corrida, falei assim, deixa eu dar uma melhorada, que eu não tô aguentando conviver. Fui dar uma corrida, voltei a pé caminhando, e eu fui orando, né, falando, oh Deus, vai me tratando, me ensina o caminho. Deus falou assim comigo, isso são pequenos perdões. Quem sente ranço tá precisando de pequenos perdões. É uma maneira da gente ser soberba, sabe? Ai, tô com ranço. E a gente tem muito esse assunto, né, para falar de outras pessoas. É um jeitinho da gente se sentir superior. E aí são essas pequenas coisas. Por que não deu banho na minha filha na hora que eu combinei? Por que não, enfim, não me escutou nisso? Atrasou naquilo? Sabia que eu ia estar apertada, combinou de jogar tênis com fulano. Pequenas coisas, pequenos ranços. Mas aí a gente vive uma vida de ranço. E isso precisa de perdão. Quantas vezes? Infinitas Todo vezes. Todo dia. dia. Todo dia. Porque senão a gente vive na superioridade. E a superioridade se chama falta de perdão. Então, perdão para pequenas coisas, mas também perdão para grandes coisas. Se houver arrependimento, se houver vontade de melhorar, abre o seu coração para o perdão. Eu tive recentemente com uma amiga que estava num processo pensando em separar ou não. E naquele momento ela começou a me falar que o casamento dela estava terminando. Eu pedi a Deus uma palavra e eu falei com ela assim: ora, porque existe mudança. Todo mundo que pede a Deus para ser uma nova criatura, ele concede. Então não perca a esperança do seu casamento, não perca a esperança do seu marido. Pede a Deus para te dar a capacidade de perdão, que é a capacidade que vem de Deus. E aí ela virou para mim e falou assim: que esquisito. Todas as pessoas que eu conversei me responderam: você merece ser feliz, você não precisa disso. E eu também acho
que ela merece ser feliz. Só que eu não acho que ela vai ser mais feliz longe do pai e das filhas dela, acabando com o casamento. Será que é isso? Que é ser feliz? Será que ser feliz não é perdoar? Então, tá muito difícil. Pede a Deus. Tudo que é muito difícil é papel dele. É impossível. É mais papel dele ainda. E assim, a gente precisa perdoar essas coisinhas do dia a dia, porque são elas que tiram a nossa paz, é elas que vão virando um monstro e destrói o lar. Então, por isso que o perdão é todo dia. E o sétimo ponto, gente, é orar pelo marido. E nós, como esposas, nós somos poderosíssimas intercessoras. E a oração é uma forma linda de honrar os maridos. Muito por isso que a gente quis fazer a live de hoje nesse tema, né? Para honrar os nossos maridos, primeiro os nossos que estão lá na montanha, e também o marido de todas vocês que estão aqui, porque as orações de hoje vão ser para eles. E, e assim, tem coisa que, como a Ju falou, né? Tá difícil, coloque em oração, porque tem coisa que não vai adiantar você ficar buzinando na cabeça dele, gente. Tem coisa que você precisa entender que você não vai convencer o seu marido. Não vai. Quem vai convencer ele é o Espírito Santo. Então você ora. Ora, porque senão você vai virar a parte chata do relacionamento. Aquela mulher que briga, que cobra, que enche o saco. Que o marido vai querer ficar mais no trabalho, não vai nem querer voltar para casa. Vai ficar inventando um monte de compromisso para não voltar para casa. Sabe? Então não seja essa mulher. Se tem algo que tá difícil, a gente tem muita coisa que eu gostaria que o Vini não fizesse, que muita coisa é do meu ego, da minha vaidade, eu já tô sabendo identificar, mas tem muita coisa que eu realmente gostaria que fosse diferente, mas isso eu não vou falar para ele, eu vou colocar em oração. É joelho no chão e oração, porque quem vai convencer é o Espírito Santo. É isso. Quem É... não viu o filme Quarto de Guerra que a gente indicou na live passada, veja, porque também fala sobre isso. É bem Uhum. legal. Nós temos 2 para-casas dessa live, nossas lives, e daqui a pouco eu vou falar surpresa, espera. A gente tem 2 para-casa. O primeiro para-casa é uma música que até a Ju que sugeriu, que chama. Como é que é mesmo? Se eu me humilhar, não é? Se eu me humilhar. Se eu me humilhar. Essa música é linda, 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 linda. Que fala muito sobre honra, sabe? Então coloquem essa música. Ela é linda, tem uma versão ao vivo que é super bonita. O segundo para-casa é você praticar esses pontos da honra, querida. Vai praticando pouquinho em pouquinho, depois vai dando notícia pra gente de como foi a mudança aí na sua casa. E aí, gente, a surpresa que a gente tem é que vocês começaram a pedir muito, desde que a gente começou o Amigas de Oração, perguntando, por que a gente não faz um grupo? Por que a gente não faz um encontro presencial? Por que a gente não faz isso? Por que a gente não faz aquilo? E quando eu e Ju criamos o grupo, o Amigas de Oração, primeiro ia ser lives aqui no Instagram, ia ser só 4, e a gente foi vendo que estava fazendo bem para vocês, estava fazendo bem para a gente decidiu continuar fazendo as lives. Mas a gente decidiu montar um grupo. É um grupo de WhatsApp que vai chamar Amigas de Oração, para a gente poder criar intimidade, criar laços com vocês, que são as nossas amigas de oração. Esse grupo não vai ser aquele grupo que todo mundo fica falando, aquela confusão, vai ser um grupo silencioso, aquele grupo que é silenciado, e só eu e a Ju vamos enviar coisas lá. Enviar orações, enviar coisas. Eu não vou dar muito spoiler, mas a gente quer enviar coisas muito legais lá para que a gente se torne essa mulher sábia, essa mulher que edifica o lar de acordo com a palavra de Deus. Amigo é E alguém que anda próximo, né, Aninha? E o que a gente quer é estar próximas de mulheres que estão buscando o mesmo propósito que nós. E o grupo é para isso, para a gente estar mais perto. Vamos manter as lives sexta-feira, mas a gente vai ter um ponto de contato a mais no grupo para que a gente possa também, gente, ser incentivo para essa vida de oração, para essa vida que busca mais a palavra de Deus. Então, o objetivo do grupo é esse. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos deixar essa live salva? E aí, você coloca deixa um comentário sobre a live lá nos comentários pra gente. E esse comentário vai contar pra gente que você quer estar no grupo. Você não precisa falar, quero estar no grupo. Você deixa um comentário sobre a live e a gente vai te mandar por direct o link dessa live. Então é só pra gente ver se você quer mesmo estar lá e tal. Então você deixa o comentário que a gente manda por direct o link do grupo. E óbvio que vai ter momentos que a gente vai deixar o grupo aberto para algum testemunho, para a gente conversar, para alguém do grupo mandar uma oração, mas isso vai ser bem, a gente vai estruturar melhor. Por enquanto vai ser um grupo fechado, para não ficar aquela confusão, aquela bagunça, a gente vai mandar coisas lá que vão edificar a nossa vida e a vida de vocês.
A gente... Não, eu tô muito feliz que vocês estão felizes com o E eu grupo. também. A gente sabe, todo mundo aqui, gente, a gente já tá afogado em informação demais. Então a gente vai ser cuidadosas com o que vai ser mandado lá. Vai ser tudo escolhido com muito carinho, vocês podem ficar tranquilas. Então deixa um comentário aqui pra gente depois que a live acabar, tá? A live vai ficar no meu perfil e da Ana. Vocês podem deixar um comentário que a gente vai mandar por direct o link do grupo. E vamos mandar lá o nome da música para quem perguntou também. Uhum. Os 7 passos, o resuminho dos 7 passos a gente vai mandar para quem perguntou. E outras surpresas. E assim, até também, às vezes tem coisas mais íntimas que não dá pra gente abrir aqui na live, sabe? E às vezes um testemunho, alguma coisa que a gente vai querer contar lá nesse grupo, com quem tiver ali, com quem for realmente a amiga de oração. Então vai ser muito, muito maravilhoso a gente ter vocês lá. Eu tô amando. Gente, eu tô amando que elas estão amando. Olha que maravilha. Ah! Então, olha só, para você participar, é só deixar um comentário nessa live que eu vou postar agora e a gente já te manda o link pelo direct. Tá bom, amores? Que bom que vocês estão gostando. Eu tô Então, muito para a gente feliz. encerrar, eu vou pedir para cada uma de vocês escrever aqui agora, nos comentários, uma palavra que representa qual é o pedido de oração que você quer fazer hoje para o seu namorado, para o seu marido, para o seu companheiro, para o seu noivo, ou para o homem, a bênção que Jesus vai mandar para a sua vida. Coloca aqui, por favor, em uma palavra, o centro do seu pedido de oração para o seu companheiro hoje, que a gente vai agora juntas, numa oração poderosa, todas nós juntas, vamos fazer aqui agora uma oração poderosa por esses homens. Não esqueçam, para você participar do grupo Amigas de Oração, você precisa deixar um comentário nessa live quando a gente postar. Aí você vai receber o link. Então vamos lá, amiga? Vamos orar? Tem gente que quer um Vamos. namorado, tem gente que quer casar, quer ter filho, tem gente que quer oração pela comunicação, pela cura, tem gente que quer livramento. Então vamos lá, vou fazer essa oração. Pai amado, eu te peço agora, Pai, a presença do seu Espírito Santo aqui nessa live. Que o Senhor encontre o coração de todas essas mulheres, Pai, que clamam pelo marido delas, que clamam pelo futuro marido delas, que clamam pela família delas. Eu te agradeço, Pai, porque sei das suas misericórdias e sei que o Senhor é capaz de atender os nossos pedidos e nos dar infinitas bênçãos, muito mais do que nós merecemos. Eu te peço, Pai, pelo meu marido e pelo Daju, que estão subindo a montanha do Legendários nesse momento, Pai. Que estão lá, passando tantos perrengues, tanta coisa, em prol da família, em prol de chegar mais perto do Senhor, em prol de voltar homens melhores para suas famílias. Eu te peço que a sua mão protetora cure os nossos maridos, Pai. Eu te peço que o Senhor os traga em segurança. Eu te peço também, Pai, pelo marido de cada mulher aqui dessa live, Pai. Que o Senhor chegue à casa delas, Pai. Que o Senhor toque o coração de cada um desses maridos. Que eles sejam profundamente transformados pelo seu Espírito Santo que convence, Pai. Que essas mulheres se tornem mulheres sábias, que edifiquem o lar. Que o Senhor possa dar sabedoria para cada uma delas, Pai. Para saber a hora de falar, a hora de agir, a hora de se calar. Que elas não sejam a esposa rixosa, que alfineta, mas que elas saibam, Pai, que elas saibam a hora de curar o coração do marido delas, que elas saibam que as palavras delas têm poder de curar, de abençoar a vida desses maridos. Que elas se sintam tão transformadas pelo seu Espírito Santo, meu Pai, que os maridos delas vejam nelas a transformação e queiram essa transformação para eles. Amém. Que o Senhor traga para perto do Senhor essas mulheres que são a sabedoria, a maior consciência do lar, que elas se acheguem perto do Senhor e transbordem na vida dos maridos e dos filhos. Eu te peço cura para esses maridos, eu te peço livramento, eu te peço comunicações claras, Pai, eu te peço honra dentro desses lares. Eu te peço que nos devolva maridos em forma de milagres, Pai, milagres dentro da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. E eu te peço também, Pai, que o Senhor abençoe o nosso grupo de WhatsApp Amigas de Oração, para que cada mulher que esteja lá, Pai, possa sentir a sua presença e que o Senhor ilumine a Ju e eu para que a gente possa levar mais a sua palavra para o coração dessas mulheres, para a casa dessas mulheres. Amém. Amém. Amigas, digam um amém em voz alta, tá? Quer dizer que Amém. vocês confirmam essas palavras
e fazem dessa oração sua oração também. Obrigada, hoje a gente falou demais, mas esse assunto não dava, né, para não falar. A gente contou muita coisa, foi muito especial. Cada dia tem sido mais especial. Tá sendo um presente essa manhã com vocês. Obrigada por cada uma que ficou aqui com a gente. Muito obrigada. Já vou postar lá e vocês deixam os comentários para vocês receberem o link do nosso grupo Amigas de Oração, viu? Um beijo. Tô muito feliz que vocês estão felizes também. Um beijo.